Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto da Segunda Guerra Mundial, na verdade aí dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, falando da expansão do eixo, aquela aliança entre Alemanha, Itália e Japão, antes da guerra estourar em 39. A expansão territorial do eixo, né, na década de 1930, ok? Então aqui, ó, o esquema é o mesmo, né, eu só expliquei parte dele, vou continuar a parte que ficou faltando. Sendo que hoje eu vou só falar dessa expansão na década de 30, depois eu falo na outra aula da guerra em si, beleza? Então nós vimos os principais beligerantes e suas alianças, né, a cronologia da beligerância, né, como é que cada potência foi entrando na guerra, os motivos da guerra, né, o principal motivo foi a política externa imperialista do eixo, na Alemanha nazista, a Itália fascista, o Japão militarista, né, que desejavam ampliar seus territórios, o seu território nacional, conquistando mais territórios, redesenhando as fronteiras da Europa, da África, da Ásia, né, em benefício dessas potências. E aí nós vimos também um outro dado importante, que não dá para a gente compreender esse imperialismo, né, essa expansão do eixo, que é o que eu vou falar nessa aula, exatamente isso. Como é que o eixo foi se expandindo, foi conquistando territórios já antes da guerra estourar. Então a Segunda Guerra Mundial, na verdade, vai ser a decorrência da continuação dessa expansão do eixo. Só que essa expansão, até um primeiro momento, não gerou uma guerra mundial, gerou tensão internacional, mas não gerou nenhuma guerra mundial. A expansão gera a guerra quando ela passou a sofrer resistência. Então, o que a gente viu no final da aula passada é o seguinte: por que não houve resistência no primeiro momento? Ou por que essa resistência foi muito fraca, né? foi muito frágil, foi muito tímida, o que fortaleceu ainda mais, né, as pretensões do eixo? Então nós vimos que o contexto internacional na década de 30 foi claramente favorável às pretensões do eixo. Nós vimos que os americanos eram neutros, tinha uma política de neutralidade, a União Soviética, né, também tinha uma política de neutralidade, embora torcesse para uma guerra entre as grandes potências, a Liga das Nações era muito fraca, a Grande Depressão Mundial, aquela crise geral do capitalismo, deixou as potências capitalistas, democráticas, mais cautelosas, elas temiam que uma nova guerra na Europa, uma nova guerra mundial, acabasse de vez com a economia capitalista, agravasse os problemas econômicos, levasse ao colapso definitivo, né, do capitalismo global, favorecendo a União Soviética. Então, num primeiro momento, o governo americano já era neutro, mas o governo britânico, né, e o governo francês, eles, num primeiro momento, ficaram bem cautelosos e aceitaram fazer concessões, especialmente a Alemanha nazista, para tentar evitar o pior. Quer dizer, concessões até certo ponto, né? Achando que as concessões iriam satisfazer o governo de Hitler. Mas, de toda forma, aquilo favoreceu a Alemanha nazista, né? O que nos leva a compreender esse último ponto que nós falamos também na aula passada. A política de apaziguamento do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha e da França. O K, como eu falei, é United Kingdom, Reino Unido. A Grã-Bretanha é uma parte do Reino Unido, não? O Reino Unido, a Grã-Bretanha é mais a Irlanda do Norte. Mas como a Grã-Bretanha é a parte principal, a gente fala Grã-Bretanha, embora o correto seria falar Reino Unido. Mas por hábito, Grã-Bretanha. Mas enfim, a política de apaziguamento da Grã-Bretanha e da França era de fazer concessões aos agressores, para evitar a guerra. Concessões, principalmente à Alemanha, né, para evitar o conflito. Isso vai nos ajudar a entender por que a Alemanha conseguiu rasgar o Tratado de Versalhes, se rearmar, adquirir territórios, né, fazer intervenção na Guerra Civil Espanhola. Também vai nos ajudar a entender por que a Itália começou a dominar territórios na África antes da Segunda Guerra, o Japão a conquistar territórios na Ásia, né, lá na China também antes da Segunda Guerra Mundial. Né. Agora, essa política de apaziguamento ela tinha um limite. Você faz concessão até certo ponto. Chega um ponto que não dá mais para fazer concessão. Aí você não aceita mais a concessão. Aí você vai tentar resistir. Aí quando vai tentar resistir, vai ter o quê? A guerra. Assim, basicamente foi o que aconteceu, né? No caso da Segunda Guerra Mundial. Grã-Bretanha e França foram fazendo concessões à Alemanha, sobretudo à Alemanha, até que chegou um momento que a Alemanha continuou exigindo mais, e Grã-Bretanha e França falaram, não, agora chega, basta. Aí a guerra acabou estourando, né? Entre os três. Bom, então a expansão do eixo na década de 30, aqui, ó, foi isso. Alemanha, Itália e Japão conquistam territórios e se fortalecem militarmente em 1931-39, sem oposição significativa das outras grandes potências ou da Liga das Nações. O primeiro passo, pessoal, foi dado pelo Japão.
O Japão, em 1931, entre 31 e 32, ele conquista a Manchúria, um território no nordeste da China. Espera aí que eu vou mudar aqui só para vocês verem no mapa, aí eu volto, tá bom? Tá lá atrás, você tem esses mapas, vocês têm esse mapa, ou esses mapas, aí também no esquema de vocês, tá? Aqui, ó, Pacífico, vamos aumentar aqui, ó, Japão, aqui é Manchúria, tá? Tá vendo a Manchúria aqui à esquerda do Japão. Aqui nesse mapa ela já faz parte do Império Japonês. O Japão, antes de dominar a Manchúria, ele já dominava a Coreia, dominava partes da China, né? E ataca a Manchúria. A Manchúria, pessoal, tecnicamente, a Manchúria não era os manchus, os habitantes da Manchúria, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Tá aqui. Os manchus, eles não eram chineses, né? O povo manchu é um outro povo, uma outra etnia. Aliás, no século XVII, os manchus é que conquistaram a China, né, e instalaram uma dinastia de origem manchu, chamada dinastia Manchu, ou Qing, a última dinastia da China. Quando estourou a Revolução Republicana na China, né, na década de 1910, e a monarquia foi derrubada, a monarquia derrubada era uma monarquia de origem manchu, né. Então, na verdade, foi a Manchúria que acabou dominando a China. Mas aí, com a proclamação da República, naturalmente surgiu um movimento na Manchúria que queria o separatismo e tal, e criar um Estado manchu separado da China. Um movimento fraco. Só que o Japão estava interessado em dominar aquele território. Embora a Manchúria seja bem próxima da Sibéria, né, uma área muito fria e tal, ela tem muita terra boa para agricultura e fontes de matéria-prima, né, matéria-prima mineral. Então interessava ao Japão dominar aquele território, né, os militares japoneses, como a gente viu na aula passada. Então o Japão invade a Manchúria em 31, conclui a conquista do território no ano seguinte, em 32, e criou um estado fantoche, o chamado Manchukuo, o Estado Manchu independente. Na prática era um Estado fantoche, era um protetorado do Japão, era parte do Império Japonês. Inclusive o último imperador do Japão, né, foi colocado para reinar ali no Manchukuo, né, porque o último imperador ele era de origem Manchu. Ora, era uma coisa assim, bem escancarada. O Japão foi condenado pela Liga das Nações, o Japão saiu dessa organização em 33, né? Ele foi condenado pela Liga, a Liga criou uma comissão que foi, né, verificar o que tinha acontecido, chegou à conclusão óbvia, né, que o Japão, na verdade, não tinha criado nenhum Estado independente, né, nacional manchu, na prática tinha incorporado a Manchúria ao Império Japonês. Aí exigiu a devolução do território para a China. O Japão, que era membro permanente do Conselho de Segurança da Liga, hein? O Japão não aceitou isso, né, e simplesmente abandonou a Liga das Nações em 33, sem sofrer nenhuma retaliação séria. Aí, pessoal, foi aberto um precedente. Ficou claro que a Liga das Nações era impotente, que Grã-Bretanha e França não agiriam contra esse tipo de agressão, que os americanos, embora tenham feito protesto e tal, na prática continuariam neutros, né? Então aquilo foi observado. O Hitler ainda não governava a Alemanha nessa época, né? Isso foi antes dele assumir o poder, mas ele estava observando o que estava acontecendo, né, no cenário internacional. O Mussolini, né, que já estava no poder na Itália também. Bom, em 1933 o Hitler assumiu o poder na Alemanha. Quando ele assumiu o poder, estava ocorrendo uma conferência de desarmamento, né, generalizado e um impasse na questão do desarmamento alemão, porque a Alemanha queria que outros países também fizessem um desarmamento equivalente e tal. No meio daquele impasse, a oportunidade para o Hitler retirar a Alemanha dessa conferência e acabou retirando a Alemanha também da Liga das Nações. Então a Alemanha sai da Liga das Nações, deixando, né, evidentemente, o organismo mais enfraquecido. 2 anos depois, o Hitler anunciou o rearmamento alemão, rasgando o Tratado de Versalhes e o Acordo de Locarno. Não houve reação firme da comunidade internacional, da Grã-Bretanha e da França. Nesse meio tempo, com a ordem internacional pós-Primeira Guerra Mundial claramente desmoronando, Mussolini aproveitou e invadiu a Etiópia, ou seja, a Abissínia. Deixa eu voltar aqui para o mapa. Vamos lá. Lá no final. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Etiópia, esse país em verde aqui, tá vendo? A Itália lá em cima.
Aqui no chifre da África, na ponta da África, está a Somália. A Somália, na época, estava dividida entre duas colônias. O norte da Somália pertencia à Grã-Bretanha e o sul e o leste da Somália, a maior parte, estou vendo em verde, era da Itália. E ao norte da Etiópia, Eritreia, também era da Itália, né? Então Mussolini aproveita e invade a Etiópia, né? Ali pelo norte e pelo sul. A Etiópia, pessoal, também chamada de Abissínia, era um dos poucos países na África ainda independentes. E a Etiópia então pediu socorro à Liga das Nações, naquela conferência toda, né, o que é que faz e tal. Deixa eu passar já para o outro quadro. O que é que faz? Aí a Liga das Nações propôs lançar sanções econômicas contra a Itália, mas o Reino Unido e a França temiam uma nova guerra na Europa, não queriam provocar o Mussolini, provocar a Itália e tal, que já estava se aproximando da Alemanha, ao contrário do que as pessoas imaginam. Num primeiro momento, o Mussolini foi contra o Hitler, né? Inclusive, quando o Hitler ensaiou fazer uma primeira intervenção na Áustria, o Mussolini é que impediu que ele fizesse isso. Quem peitou o Hitler no primeiro momento foi o Mussolini, né? Mas isso foi antes da Itália invadir a Etiópia. Quando a Itália invadiu a Etiópia e foi condenada pela Liga das Nações, e a Grã-Bretanha e a França apoiaram essas sanções ainda com restrições, quer dizer, apoiaram uma sanção mais branda, leve contra a Itália. De toda forma, aquilo deixou o Mussolini furioso, né? Resultado, o Mussolini acabou saindo da Liga das Nações. Aí acaba se aproximando da Alemanha nazista. É aí que ele se aproxima de fato da Alemanha nazista, né? Nesse meio tempo, o Hitler também dá mais um passo, né, de ruptura com o Tratado de Versalhes e reocupa a região da Renânia. Vamos voltar aqui para o mapa? Vamos dar uma olhada no mapa lá na frente. Aqui, ó. Região da Renânia. Aqui, ó. Estou vendo aqui o mapa da Alemanha na década de 30, né? Estou vendo essa parte amarela, listada de amarelo e rosa, sei lá, salmão, essa cor. Essa é a região da Renânia, tá? Que pelo Tratado de Versalhes não podia ter presença militar alemã na fronteira com a Bélgica, na fronteira com a França. Então, isso era uma das cláusulas do Tratado de Versalhes. O Hitler desafiou o tratado e ocupou militarmente a Renânia. Foi uma jogada dele arriscada, porque depois que ele fez isso, pessoal, ele falou o seguinte: olha, se a França tivesse reagido e me atacado, eu teria perdido a guerra facilmente e teria sido derrubado, porque ele estava apenas começando a rearmar a Alemanha. Ainda não tinha atingido o nível mínimo para poder enfrentar a França. Mesmo assim, ele arriscou, né? Jogou e venceu a jogada. Porque, ao contrário, né, do que muitos imaginaram, a França não reagiu. França e Grã-Bretanha não reagiram. Então, reparem, a política de apaziguamento sendo aplicada, né? Esse temor da Grã-Bretanha e da França de provocarem uma guerra e tal. Bom, um outro momento importante aqui, nós já vimos também, né, até um pouco mais detalhadamente, foi a intervenção da Alemanha e da Itália na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, né, 36 e 39. Foi nesse momento que, de fato, ocorreu o casamento entre o Mussolini, né, e o Hitler. A Guerra Civil Espanhola entre rebeldes e a Segunda República Espanhola, como nós já estudamos. Os rebeldes eram os nacionalistas, aquela aliança da direita de conservadores, monarquistas e a falange fascista, comandados pelo general Francisco Franco. E a Segunda República, os republicanos, era o governo da Frente Popular, aquela aliança de esquerda, de democratas, socialistas, comunistas e anarquistas. Itália e Alemanha, como a gente viu, enviaram armas e tropas para apoiar os nacionalistas, ou seja, apoiar os rebeldes, apoiar Franco. A União Soviética, o Comintern, aquela organização comunista internacional, enviaram armas e tropas às brigadas internacionais para apoiar o governo. Ocorreu aquele bombardeio alemão em Guernica, na cidade republicana, que nós vimos, né, que acabou inspirando o quadro do Picasso, e no final, com esse apoio da Alemanha nazista, com esse apoio da Itália fascista, o Salazar em Portugal também apoiou os rebeldes, quer dizer, o Franco venceu a Guerra Civil, estabeleceu uma ditadura semifascista, né, para alguns fascistas, mas enfim, uma ditadura aliada da Alemanha e da Itália, a ditadura, né, de Francisco Franco.
A Espanha franquista nascia nesse episódio. Ok? Grã-Bretanha e França não fizeram uma intervenção para apoiar o governo espanhol, nem a Liga das Nações, nem os Estados Unidos. Só, de fato, a União Soviética é que apoiou o governo. Enquanto acontecia a guerra na Espanha, o Japão, de olho em mais territórios no Extremo Oriente, o Japão, pessoal, invadiu a China propriamente dita. Aí ele ataca a China mesmo, né? A China histórica. Foi o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. A Primeira Guerra Sino-Japonesa ocorreu lá no final do século XIX, quando o Japão tinha atacado a China, né? Numa primeira ocasião, e tomaram territórios da China. Aliás, essa invasão aqui ó, da Etiópia, da Abissínia, né, pela Itália, foi também a Segunda Guerra da Etiópia. Também no final do século XIX, praticamente quase na mesma época da guerra da China, do Japão da China, lá no século XIX, a Itália invadiu a Etiópia, isso foi na Belle Époque, né, antes da Primeira Guerra. A Itália invadiu a Etiópia, só que naquela ocasião a Itália foi derrotada pelos etíopes. Né, os etíopes conseguiram derrotar os italianos. Agora não, né, agora o Mussolini derrotou a Itália. Derrotou a Itália, o Mussolini derrotou a Etiópia. A Itália derrotou a Etiópia nessa invasão da época do Mussolini. E o Japão agora invade a China pela segunda vez. Na primeira vez o Japão tinha vencido a China e na segunda esperava também conquistar, né, um amplo território da China. Iniciando, portanto, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O Japão contava ou esperava, né, tirar vantagem da situação interna, doméstica da China. Que era o seguinte, pessoal, a China estava mergulhada numa guerra civil, a Guerra Civil Chinesa, de 27 a 49, entre o governo do Chiang Kai-shek, um governo nacionalista, né, do partido do Kuomintang, e Jiang Jiechi, também é outro nome dele, e os rebeldes comunistas liderados pelo Mao Tse-tung, ou Mao Zedong. Então o Japão imaginou que com essa guerra civil o governo ficaria enfraquecido. De fato, os dois lados, o governo chinês e os rebeldes comunistas, fizeram uma trégua, né, para poder enfrentar os invasores. Só que, na verdade, quem mais teve que enfrentar os invasores foi o governo chinês. Os comunistas estavam numa área onde os japoneses tinham menos acesso. Então, quem teve que enfrentar, segurar o tranco foi o governo de Chiang Kai-shek. Né? E essa guerra, inclusive, vai destruir o exército dele. Por mais que ele tenha recebido apoio da União Soviética e dos Estados Unidos, né, ele acaba, no final, o Japão vence a guerra, mas por causa dos Estados Unidos, né, depois por causa da União Soviética, como a gente vai ver. Então, ele sai enfraquecido dessa guerra contra o Japão, o que favoreceu, depois da Segunda Guerra Mundial, a tomada do poder na China pelos comunistas. Mas no primeiro momento houve essa trégua entre o Chiang Kai-shek e o Mao Zedong. A tensão entre Estados Unidos e Japão, e entre União Soviética e Japão, foi crescendo a partir desse episódio. Já estava crescendo, na verdade, desde a época da questão da Manchúria, mas agora cresceu ainda mais. Né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, pessoal, senão vai ficar muito pesado para eu postar esse vídeo. Aí eu volto para a gente ver os outros momentos dessa expansão. Já volto, ok? Tchau, tchau.